Mais um programa Consciência e Revelações. Este programa é totalmente dedicado a você, meu amigo, minha amiga, para nós falarmos do que é consciência, deste conhecimento superior, desta sabedoria sagrada, desta realidade, desta verdade, porque não existe diferença entre consciência e verdade, entre consciência e realidade, porque a realidade mostra a verdade e a verdade se expressa através do entendimento humano como consciência. E consciência não tem nada a ver com pensar. Pensar é um atributo do ser humano, é uma característica que todos nós temos, porque, na realidade, nós homens, nós mulheres, somos pensadores. E pensador nada mais é aquele ou aquela que extrai a sabedoria, o conhecimento que está inserido nas coisas e no contexto evolutivo. Sabedoria é algo muito mais forte do que o conhecimento. A sabedoria é muito mais ampla, a sabedoria é muito mais encorpada, é um conhecimento muito mais rico, muito mais completo, muito mais abrangente. Mas a consciência é algo ainda superior, tanto ao conhecimento e principalmente à própria sabedoria, porque consciência é o entendimento pleno, 100%, essencial, com todos os aspectos, com todas as variações, com todas as abrangências possíveis de qualquer coisa que seja. E consciência é, portanto, a expressão do entendimento da vida, do entendimento da manifestação, com um enfoque no sagrado, com enfoque em Deus. Infelizmente, nós somos muito atrasados no contexto evolutivo e não temos entendimento do que é Deus. Deus realmente é algo muito forte. Deus não é Jesus, Deus não é Buda, Deus não é uma figura humana, Deus não é nada disso. Deus não é um Senhor bonzinho que senta a gente no colo para nos dar carinho, para nos proteger ou para nos castigar. Não, Deus é algo muito mais abrangente. Nós sequer temos consciência, nós sequer temos capacitações para entender o que é Deus. É impossível entender o que é Deus. É impossível definir o que é Deus, porque só existe uma maneira de entender Deus e definir Deus nunca, jamais. Mas entender Deus existe uma maneira. Como? Por identificação. Quando nós nos sentimos através de estados de graça, através de estados de alta espiritualidade, como por exemplo estados de pura ética, pura consciência, pura moral, pura justiça, puro amor, pura beleza, ou seja, nesses estados extremizados que raramente as pessoas conseguem atingir, sim, são nesses estados que nós nos identificamos com Deus. Então Deus não pode ser definido, porque esta palavra definir vem do latim definire, e definire quer dizer dar fins. E como nós poderemos dar fins a alguém, a algo, àquilo que nós chamamos de infinito? Então, definir Deus é simplesmente negá-lo, porque nós não podemos dar limites, não podemos dar fins, não podemos dar dimensões àquilo que é infinito, àquilo que é eterno, àquilo que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. Mas esse programa Consciência e Revelações tem como escopo, tem como meta, tem como objetivo, pouco a pouco fazer esta identificação com esta consciência, esta identificação com o sagrado. Por isso que o nome é Consciência e Revelações. Consciência tem realmente este objetivo de identificar cada um de vocês, independentemente das suas preferências, independentemente dos seus credos, religiões, do grau cultural, do grau econômico, filosófico, pouco importa o que seja, mas como irmãos em evolução, como humanidade que representa uma unidade. Então o escopo principal de Consciência e Revelações é fazer jus a esse conhecimento, é fazer com que você possa se assemelhar a Deus. E quando você, por identificação, se assemelhar a Deus, aí sim você vai sentir fluir através do seu estado de ser toda a ética, toda a justiça, toda a moral, toda a beleza e tudo o que tem de bom para ser manifestado. Revelações são conhecimentos, revelações são profecias, revelações são
são sabedorias que nós trazemos através dos tempos naquilo que nós chamamos de tradição iniciática. Por que é tradição? Porque ela abarca todas as épocas do passado e, de boca a boca, todo esse conhecimento, sem mudar a sua essência, esse conhecimento é passado de boca a ouvido, de mestres para discípulos. E esses discípulos, gradativamente, através dos seus esforços, dos seus merecimentos, passam a ser discípulos aceitos na grande obra do Eterno, que é a evolução em todo o contexto terreno. E aí, então, esse discípulo aceito passa a ser um orientador, passa a ser um instrutor como discípulo experimentado dos conhecimentos sagrados para os novos discípulos, aqueles que adentram neste processo de autoconhecimento, nesse processo de evolução consciencial. Assim, existem os neófitos que querem aprender o neo, as coisas novas, existem os ascetas que querem ascender aos graus do conhecimento humano, existem os aprendizes da magna e grande ciência em busca do arcano ou do mistério maior, que é Melquisedeque, o rei do mundo. Existem também os peregrinos que de porta em porta, de caminho a caminho, nas ermatas ou encruzilhadas da vida, ficam à deriva das escolhas, buscando a verdade. É como o mito de Édipo, que significa pés inchado, que no seu mito ele chega em Tebas e em Tebas existe a esfinge inquiridora, que pergunta para ele, porque tinha que responder, porque se respondesse ganharia prêmios, e se não respondesse ganharia então castigos e coisas terríveis. Então a esfinge inquiridora, que é uma esfinge feminina de Tebas, na porta dessa cidade, pergunta a Édipo o que que de manhã tem 4 pernas, ao meio-dia tem 2 pernas e no final do dia tem 3 pernas. Ele pensou e falou: o homem. Como assim? Disse a esfinge. Sim, quando é criança, gatinha de 4, né? Como o próprio animal, em busca de se tornar hominal, como as crianças fazem no seu processo mais ainda não humano, porque ainda não encarnaram todo o processo consciencial, não é? Então a gente imita os animais quando somos crianças. Depois, ao meio-dia, aí andamos com as 2 pernas, somos adultos, homens e mulheres perfeitas, e depois na velhice ganhamos a 3ª perna, que é a bengala, para nos ajudar a levar o nosso esqueleto. E com essa resposta muito simples, porém muito mesmo profunda, então Édipo vence a esfinge.